Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, pessoal, que eu fiz ele com muito amor e carinho. E essa é a 1000ª vez que eu tô tentando narrar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Esse vídeo eu já vou deixar ele salvo aqui para poder soltar durante a semana. E hoje é segunda-feira, mas eu vou soltar ele lá na quinta-feira, pessoal. Então, vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz aqui o meu café da manhã. Gente, isso aqui já era umas 8h30 da manhã. Foi o horário que eu acordei. Aí eu fui preparar aqui o pão de queijo, né? E como eu já falei com vocês em outro vídeo, minha menina, ela não tá bem de saúde. Eu estou em casa pra poder dar ela medicação. E eu peguei, então, 10 dias de atestado, né? Mas graças a Deus ela tá bem, já tá chegando aí ao final. Na quarta-feira eu termino com a medicação e na quinta eu já começo a trabalhar novamente, né? Então, graças a Deus por isso, né? O importante é que ela tá bem, não precisou voltar no hospital e ela tá se recuperando. Tá terminando aqui o antibiótico e já não sente mais nenhuma dor, mas tem que finalizar, né? A médica falou que mesmo que melhorasse antes, que eu teria que dar os 10 dias de medicação. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui fazendo o meu pão de queijo, porque hoje eu decidi que eu não ia comprar pão na padaria, né? Porque cada vez que eu vou na padaria, a gente fica ali um valor que, se juntar aí, gente, dá para mim fazer pão de queijo o ano inteiro. A gente não repara aqui no meu ralinho, porque ele é da época que Noé andou na terra, né? É daquela época ainda. E ele já tá bem enferrujadinho, mas eu gosto dele porque ele corta bem. Ele rala muito bem o que eu preciso. Então, não reparem no meu ralo, tá bom? Aqui, galerinha, eu tô fazendo pãozinho de queijo. Vou fazer também um biscoitinho peta para os meninos tomar café, né? Pra gente tomar café aqui. E meu esposo, esse horário ele já tinha saído. E ele toma café lá no nosso ponto, que ele faz o café lá também, né? Então, lá eu já ia tomar café lá mesmo. E ele nem experimentou desse pão de queijo, viu? Ele gosta, mas não deu. Não deu para quem queria. E aqui, pessoal, não vou passar essa receita porque, assim, é tudo feito no olhômetro. Mas aqui eu vou falar para vocês o que foi que eu coloquei. Então, eu coloquei 100 ml de óleo, 100 ml de água para ferver, uma pitadinha de sal, 3 xícaras de polvilho doce. E aqui eu coloquei 3 xícaras de mussarela ralada. E coloquei também um pouquinho de manteiga, né? Vamos supor uma colher de manteiga. Aí depois eu vi que não seria nem necessário, mas deixou um sabor diferenciado aí, né? No meu pãozinho de queijo. E também coloquei 3 ovos. Gente, eu achei que eu coloquei muito ovo. Eu poderia ter colocado 1 ou 2. Mas foi isso. Aí depois, como eu vi que a massa ia ficar muito mole, o que eu fiz? Eu tive que acrescentar mais polvilho. Então eu tive que colocar mais ou menos aí 1 xícara dessa daí de polvilho, né? Que foi aí mais ou menos a medida, porque eu fui tirando direto da garrafa, né? E aqui, pessoal, esse pão de queijo, os meninos aqui, eles gostam muito, muito mesmo. Então, sempre eles estão me pedindo aí para mim poder estar fazendo esse pão de queijo aqui, porque é quentinho, né? Come na hora e é um pão de queijo caseiro. Você vê que muitos fazem aí, parece que eles colocam fermento, que na hora que você abre o pão de queijo só tá a casca e é só, né? Então, é um pão de queijo oco, né? E aqui na minha região aqui, gente, o pão de queijo, ele tá saindo a R$1,70. Então, vocês imaginam aí, para 10 pessoas, ter que comprar aí pão de queijo para todo mundo. E não é só um pão de queijo, que eles não vão comer só um pão de queijo, eles comem 2, 3, né? Então, como eu falei, meus meninos estão em fase de crescimento. Uns para os lados, outros para cima, mas tá todo mundo aí em fase de crescimento. Aí, eu decidi que eu ia fazer esse pão de queijo, que hoje eu não ia gastar dinheiro de padaria, não. Fiz esse pão de queijo aí, meus meninos gostaram, porque assim, eles também, eles gostam, né? Gostam dessas coisas caseiras. Pessoal, e essa receita, eu aprendi a fazer ela quando eu trabalhava em Caixa Família. Já falei em outros vídeos aqui com vocês, eu trabalhei durante 20 anos em uma casa. Gente, essa receita aqui era direto. Eu tinha que estar fazendo pão de queijo. Era pão de queijo,
era doce. Então, assim, muita coisa eu aprendi a fazer nessa casa, né? Que eu trabalhei muitos anos. Então, a parte boa é que às vezes a gente só critica, né, o serviço, mas assim, às vezes a gente leva de aprendizado muita coisa também, né? Não é porque assim foi muito sofrimento que eu sei que foi, mas hoje eu dou graças a Deus que muita coisa que eu sei fazer eu aprendi nessa casa. Por exemplo, cozinhar. Eu cheguei lá, gente, eu não sabia fazer nenhum arroz. Então foi a minha ex-patroa que me ensinou a cozinhar, me ensinou a passar roupa, me ensinou a lavar roupa, tudo do jeito dela, né? Então hoje eu agradeço muito a Deus e também a ela, porque assim foram 20 anos que eu falo que ali foi uma escola para mim, foi de aprendizado, né? Então assim, hoje tudo que eu sei, tudo que eu tenho assim de experiência na vida, eu tenho muito que agradecer a eles, né? Então, pessoal, aqui eu já tô enrolando os pão de queijo, né? Tentei fazer tudo aí do mesmo tamanho e me rendeu aí mais de 30 bolinhas de queijo, né? Bolinha não, gente, pão de queijo. Mais de 30 pãozinhos de queijo. E vocês vão ver no final, gente, depois de assado, como que eles ficaram. E é um pão de queijo, gente, que você tem prazer, né, em comer. Não é aqueles que você abre ele e ele tá um oco por dentro, não. Um pãozinho de queijo maravilhoso. Como eu falei pra vocês, eu fiz tudo no olhômetro aqui, então eu não tenho como passar receita pra vocês. E se for pra me fazer agora, tá, gente, vai ser outra receita, vai ser outra quantidade, porque assim, sempre tá mudando. E eu sou dessas, eu mudo porque assim, nunca fica um igual ao outro. Pelo menos essas coisas diferentes que eu faço aqui em casa, né? É igual receita de bolo. Meu bolo nunca fica do mesmo jeito. Sempre tem uma coisinha ou outra. Aqui eu vou fazer um pouquinho só de biscoito espremida, que muitos conhecem como peta, né? Então, eu coloquei aqui só 2 xícaras de polvilho, né? Eu tô usando polvilho doce. Coloquei água e óleo para ferver, coloquei um pouquinho de manteiga, coloquei ovo, né? Eu acho que foi só um ovo mesmo que eu fiz. E com o garfo, pessoal, eu fui fazendo a massa, né? Fui mexendo aí, né? Então, foi só um pouquinho mesmo, para mim poder aproveitar o forno também que estava quente, né? E aqui eu já tô escaldando o biscoito aí, né? E eu achei que eu tava mostrando pra vocês, pessoal. Eu tive que pausar aqui, pessoal, porque os meninos começaram a barulhar. Então, pessoal, eu achei que eu tava gravando aí, mas aí parece que minha menina tinha encostado no celular e tinha desligado, né? E eu crente que eu tava gravando aí, espremendo os biscoitos. Pra mim poder fazer esse biscoito aqui, o que eu fiz? Eu não tinha um saco de confeitar pra mim poder tá colocando a massa. Aí eu tinha em cima da pia ali um saquinho de farinha de trigo que eu tinha feito na noite, né? Tinha usado à noite. E ele ficou em cima da pia. Aí eu fui lavei ele, né? Coloquei a massa, cortei aí o fundo, a pontinha dele e exprimi numa forma de pizza, né? Aí, mas eu achei que tava gravando, né? Eu tava aí fiel, cliente achando que tava gravando pra vocês. Mas aí depois eu vi que não tava, não. Então eu já peço perdão, viu, pessoal? Mas aí, ó, onde eu parei aí, vocês vão ver aí que... Ó, gente, essa massa aqui não precisou nem colocar água, ó. Um ovo só deu pra mim poder fazer, chegar ao ponto que eu queria aí, ó. Então, assim, eu já gostei bastante. Foi só um pouquinho, gente, porque, igual eu falei pra vocês, era só pra aproveitar mesmo o forno, né, do fogão lá, que já tava ligado, então era mesmo pra aproveitar. Gente, não sobrou nenhum. Esse peta foi o primeiro a acabar. Eu não sei vocês aí na região de vocês, mas quando eu era criança, a minha avó fazia esse biscoito e colocava erva doce. Gente, mas pensa numa coisa que ficava maravilhosa. Ficava um gostinho tão bom de erva doce nesse biscoito. Só que se eu colocar aqui, meus meninos não comem, porque eles já não gostam de essas coisas de ervas, né, que tem de chá. Então, eu não coloquei não, mas faltou uma erva doce, viu, para poder fechar com chave de ouro. Aí, ó, pra você ver como que a massa ficou perfeita, né? Aqui, pessoal, já tava mostrando pra vocês que eu já tinha exprimido. E eu achei que eu tinha mostrado, né? Mas olha aí, pessoal, o pão de queijo aqui tava quente, tava bem quente. Aí eu tô tirando aí pra vocês verem, ó, pra você ver que maravilha que ficou, ó. Gente, a hora que meus meninos viram que eu tava estirando o forno, cada um já chegou com seu copinho de café
e foi atacando aí os biscoitos. Quase que não sobrou biscoito, viu, gente? O que sobrou aí, meu menino mais velho, a hora que ele acordou, ele tomou o café dele. Aqui o outro ainda estava no forno assando, né? Porque eu tinha colocado ele depois. Mas também rapidinho ele terminou. Aí eu já fui pegando também a minha xícara, que eu não sou besta, né? Fui colocando meu cafezinho também. Aí, pra mim poder aproveitar, né? Quentinho, da hora, gente. Quem é que não quer? Maravilhoso, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, que você vê que perfeição, gente, ó. Aqui é porque tá muito quente. Mas saiu muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. E isso foi só pro café da manhã. Aí aqui, ó, os outros já estavam prontos, ó. Assou eles aqui, né? Eles ficam branquinhos mesmo, pessoal, é por causa do forno, viu? Porque o forno não é lá essas coisas, não. E eu já queria tirar logo também para os meninos poderem tomar café, né? Que eles estavam esperando era esse daí, ó. Ó lá, ó as mãozinhas chegando, gente. Mas eles amaram, viu, gente? Estava muito, muito bom mesmo. Eu só agradecer a Deus aí por esse café da manhã. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. E aqui, pessoal, eu vou encerrar o vídeo com vocês aqui. Mas antes eu quero mostrar para vocês uma bênção, gente. Olha só o que eu ganhei, que meu menino trouxe para nós aqui agora. Que foi uma cesta cheinha de frutas e legumes. Gente, como Deus, ele é perfeito, né? Eu falo que Deus, ele é perfeito em todo tempo, todo tempo. E hoje aqui não tinha, hoje nós comemos arroz, feijão, carne e uma saladinha de tomate. Mas olha só, gente, a quantidade de frutas e legumes que chegou. Chegou pimentão, mexerica, maracujá, abobrinha, beterraba, maçã. Aqui a menina já estava aqui também, eu cortando uma maçã para ela. E eu já estava descascando também a mexerica, né? Chuchu. Gente, olha para você ver a quantidade. Olha isso, gente. Eu ainda vou tirar um pouco aqui para mim dar para minha vizinha, porque é muita coisa. Olha só. Gente, é muita coisa. Olha essa cesta, que perfeição. Como Deus é maravilhoso, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fiquem todos com Deus, pessoal. E aqui eu vou deixando para vocês o que eu ganhei, né? O meu ganhadinho de hoje. Deus abençoe vocês, pessoal. Beijo no coração. Tchau.